Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar Present Continuous. Nesse caso, o presente contínuo. O presente contínuo deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, vocês veem uma pessoa andando na tela, na imagem. Então, como ficaria essa frase em língua inglesa? Vamos observar. He is walking. Ele está andando. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o ing no final da frase para falarmos que essa situação ainda está acontecendo. Então, esse ing no final em inglês, ele vai indicar essa ação, tudo bem? No final da palavra em língua portuguesa, ela corresponde ao ando. Nesse caso, walking, andando, tudo bem? A construção do presente contínuo deve ser dada segundo a forma. Nós temos o sujeito, o verbo to be, am, is or are, o verbo com o ing e o complemento. De que forma nós podemos ver um exemplo dessa frase já construída? Nós temos she, ela, que é o sujeito, is, she is, no caso, ela está, studying, estudando, English now. Ela está estudando inglês agora. Observem que nós temos ali o uso do ing no final para falar de uma ação que ainda não foi finalizada. Então, ela está estudando inglês agora. Tudo bem? Lembrando que a palavra English, nacionalidade, todas elas são escritas na língua inglesa com uma letra maiúscula. É por isso que em inglês ela está assim e na língua portuguesa não está, tudo bem? É regra gramatical. Continuando, o ing é o nosso gerúndio, ando, endo e indo dos verbos em português. Por exemplo, to work, que significa trabalhar, working, trabalhando. Veja como fica aí, no caso, o verbo com o ing. To talk significa falar, no infinitivo, e talking, falando. Aqui agora nós vamos observar como que funciona a questão da modificação dos verbos. Por quê? Cada um deles possui uma regra específica quando se fala em presente contínuo. Nesse caso, não é apenas colocar ing no final de todos os verbos. Cada um deles possui uma regra diferente e nós vamos ver agora como que cada uma delas funciona, tudo bem? Quando o verbo termina em "e", nós temos, por exemplo, o verbo ride, que significa andar. Nós vamos colocar o ing e tirar a letra E, no caso vai ficar riding, né? Nesse caso aqui, andando. O próximo verbo é o dance, dançar. Nós vamos tirar a letra E do final do verbo e acrescentar ing. Nesse caso, ele vai ficar dancing, dançando. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, CVC, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar a segunda letra e acrescentar o ing. Nesse caso aqui, o verbo swim, que é nadar, ele vai ficar swimming, nadando. Nós temos aqui o put, que significa colocar. Ele vai dobrar a última letra e acrescentar o ing. Então, vai ficar putting, colocando. Terceira regra, quando o verbo terminar com ie. Nós temos, por exemplo, o verbo die, que significa morrer. Dying, morrendo. Nós vamos aqui acrescentar o y e depois acrescentar o ing. Nós temos o verbo lie, que significa mentir. E para transformar ele no presente contínuo, nós vamos colocar lying. Vamos tirar esse ie,
colocar o y e depois acrescentar o ing, tudo bem? Nesse caso aqui, né, vai ficar mentindo. Uma breve observação. Quando a última consoante é W ou X, ela não é duplicada, tudo bem? Nós temos aqui dois exemplos. Nós temos o snow, que é nevar. Nós temos aqui snowing, nevando. E nós temos o to fix, que significa fixar. Nós temos o fixing, tudo bem? Essas aqui não vão duplicar, então vão permanecer do jeito que estão. Continuando. Observe as regras do presente contínuo no quadro a seguir. Nós temos aqui o verbo cozinhar, to cook, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Como que elas vão funcionar? Nós temos aqui, she is cooking, ela está cozinhando. Nós temos aqui o sujeito, o verbo to be e o verbo com ing. Até aí tranquilo, né? A frase afirmativa, ela é bem mais tranquila de se aprender. Agora, a frase negativa, nós temos a presença do not depois do verbo to be. Como que eu vou dizer que ela não está cozinhando? Então, eu vou dizer em inglês, she is not cooking. Nesse caso, eu vou escrever aqui. Vou utilizar o sujeito, o verbo to be, am, is ou are. Nesse caso, nós vamos utilizar o is, o not depois do verbo e o verbo com o ing. Na frase interrogativa, eu vou somente inverter a ordem da pergunta. Nesse caso, eu vou começar com o verbo to be, am, is ou are. Nesse caso, nós vamos começar com o is. Is she cooking? Ela está cozinhando? Então, vou começar com o verbo to be, depois colocar o sujeito e o verbo com o ing. Tudo bem? Nós temos aqui outro exemplo que é o verbo to play, que significa brincar, tocar, enfim. Ele possui aí algumas traduções dependendo do contexto. Na forma afirmativa, nós temos aqui I am playing, eu estou tocando, eu estou brincando. Negative, nós temos aqui I am not playing, eu não estou jogando ou brincando, na forma negativa. E question na forma interrogativa, né, para a pergunta. Am I playing? Eu estou jogando? Já com as pessoas he, she e it, que são a segunda conjugação, nós temos he is playing, ele está jogando, na forma afirmativa. He is not playing, ele não está jogando, na forma negativa. E na forma interrogativa, is he playing? Ele está jogando? Agora, na terceira conjugação, nós temos o you, we e they. Vocês, nós e eles. Nós temos aqui na forma afirmativa. You are playing, vocês estão jogando ou brincando. You are not playing, vocês não estão jogando ou não estão brincando. E na interrogativa, are you playing? Vocês estão jogando, vocês estão brincando? Então, vocês podem perceber aí que vai mudar um pouquinho a questão dos verbos, principalmente da utilização do verbo to be, que nós temos o am, is e are, e cada uma das pessoas do discurso vai ter o seu verbo correspondente, tudo bem? Mas ao longo de atividades, de exercícios, com certeza vocês vão fixar melhor essa questão do verbo to be e do uso, tá? No presente contínuo. Continuando. Time expressions, as expressões de tempo, também podem ser usadas quando usamos o presente contínuo, ou present continuous. Nós temos aqui, we are sleeping, nós estamos dormindo. I am dancing, eu estou dançando. She is watching TV, ela está assistindo TV. He isn't crying, ele não está chorando. They aren't learning, eles não estão aprendendo. E I am not eating, eu não estou comendo. Então, nesse caso, essas frases podem ser utilizadas com as time expressions. Quais são? Nós temos aqui now, agora.
Nós temos o right now, que significa agorinha. At the moment, no momento ou nesse exato momento. E nós temos today, que significa hoje. Essas aqui são só algumas expressões de tempo, tudo bem, pessoal? Elas, na verdade, são bem extensas, mas eu creio que vocês, ao longo das aulas, vão também observar a presença delas, tudo bem? Chegamos ao finalzinho da nossa aula, vamos fazer uma breve revisão do que estudamos hoje. Let's review. Nós falamos um pouco sobre o present continuous e suas regras gramaticais. Falamos também sobre o uso do ing e a transformação dos verbos. E o uso de time expressions no presente contínuo, no caso as expressões de tempo. Tudo bem? Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências. Nós temos aqui, leia a tirinha e responda a pergunta a seguir. Nós temos aqui uma tirinha de Garfield, deve ser um personagem que provavelmente vocês já conhecem. E aqui ele começa a tirinha falando com um cachorrinho Odd. John is cooking dinner. Nós temos aqui o segundo quadrinho e ele responde novamente para o Odd. Relax is for Liz. De acordo com a tirinha, podemos afirmar que... Letra A. No primeiro quadrinho, Garfield informa Odd que John está dormindo. Letra B. Odd gosta de comer grama. Letra C. Garfield diz que a Liz mandou Odd comer grama. Letra D. Ao perceber que John está preparando o jantar, Odd decide comer grama. E na letra E, Garfield percebe que John vai preparar o jantar e que vai comer grama. Então, qual das alternativas se encaixa melhor que responde a nossa pergunta? Na letra A, nós temos, no primeiro quadrinho, Garfield informa Odd que John está dormindo. Será que seria essa a nossa alternativa? Você pode observar que não, porque a informação de Garfield para o cachorro, no caso aqui o Odd, seria que ele está cozinhando. Então, não seria essa a nossa alternativa, né? O John não está dormindo, ele está cozinhando. Na letra B, Odd gosta de comer grama. Também não seria a nossa alternativa, porque você não tem uma informação exata, né, pelo menos no primeiro quadrinho, de que o Odd gosta de comer grama. Apenas no último, porém, é uma alternativa que ele acaba optando por fazer, não porque ele gosta. Na letra C, nós temos, Garfield diz que a Liz mandou Odd comer grama. Também não é essa a nossa alternativa, tudo bem? Na letra D, ao perceber que John está preparando o jantar, Odd decide comer grama. Essa alternativa, ela tem sim algo relacionado, até porque, né, você pode observar que o Garfield ele chega com essa informação para o Odd. Mas vamos ver se a letra E se encaixa melhor nessa questão. Na letra E nós temos, Garfield percebe que John vai preparar o jantar e vai comer grama. Então, você pode perceber que não seria a letra E, porque não é o Garfield que vai comer grama, e sim o cachorrinho, tudo bem? O Odd. Então, a nossa resposta está na letra D. Ao perceber que John está preparando o jantar, Odd decide comer grama. E aí, lá no finalzinho, isso é muito evidenciado, porque o Garfield responde para ele, relaxa, é para Liz. Nesse caso aqui, ele está cozinhando para a namorada dele, o John, né? E não necessariamente para o cachorrinho, o Odd. Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos ler a tirinha e responder a pergunta que se segue, tudo bem?
No primeiro quadrinho, ela diz, well, here it is, the season that I hate. Come on, Annie, the kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento por quê? Na letra A, as duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Letra B, uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Letra C, uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Letra D, uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. E na letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Então, qual seria a nossa alternativa? Vamos analisar a letra A. Seria essa a nossa alternativa? As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Você pode perceber que não, até porque as duas não estão falando sobre futebol. Então, elas não têm uma opinião contrária da outra. Então, você já pode descartar a letra A. Na letra B, nós temos uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Também não seria essa a nossa resposta, até porque ela somente fala no segundo quadrinho sobre as questões do outono, né? Nesse caso aqui ele fala, no outono as crianças estão na escola, o ar é melhor, as folhas estão caindo, ela fala somente de coisas boas que acontecem no outono, né? Mas não necessariamente desconsidera. Na letra C, uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Também não é a nossa alternativa, até porque elas não falam sobre isso nesse caso, né? Não está ignorando, elas somente estão falando, né, de algo um pouco diferente. Então, continuando na letra D, uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Nesse caso também não é a nossa resposta, até porque elas somente estão discordando, mas não necessariamente insultando, né? Maltratando a colega. E nos sobra somente a letra E, que nesse caso as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season, que é exatamente a que corresponde à nossa pergunta. Por quê? Lá no último quadrinho ela diz, I am talking about football. Eu estou falando sobre futebol. Observem que ela usou também ali o presente contínuo, né? I am talking about football. Para falar que ela está falando sobre futebol. Então, a palavra season, que significa temporada, ela está falando sobre futebol, enquanto a outra colega estava falando sobre outono. Então, eram duas coisas diferentes. Então, gente, a nossa aula de hoje foi finalizada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Thank you very much. E vejo vocês na próxima aula. Bye bye. See you next class.